pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um outro vlog. Hoje para a gente falar um pouquinho de iluminação automotiva. Bom, e a gente vai acabar usando aqui um exemplo de uma iluminação que não é tão boa por conta do formato das lâmpadas, né, do farol do carro, né? No caso do Monza Tubarão. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva. Toda semana a gente sempre tenta fazer um vídeo novo aqui no canal. Se você já é inscrito, participe daquela área comunidade, que lá nós sempre tentamos falar nós sempre falamos dos carros que a gente já testou, dos carros que a gente vai testar e de curiosidades automotivas em geral. Bom, hoje a gente vai falar de iluminação, que é um tema polêmico ainda nos dias de hoje, tá? Que ela evoluiu bastante com o advento dos faróis de xenônio, né, e LED, mas ainda assim, por conta do formato dos faróis, né, do carro, você tem iluminações muito fracas, né? A não ser os modelos que tem projetor, que aí, mesmo com uma parábola pequena, ele consegue ter uma boa iluminação. Aqui a gente tem um exemplo clássico da iluminação dos anos 90, né? O farol do Monza Tubarão é fraco, né? Não é porque eu gosto muito do Monza que eu vou falar que ele é espetacular, iluminação e tudo. Não, não é. A iluminação do Monza Tubarão é fraca, à noite principalmente. A maioria deles é monoparábola, apesar de ter a parábola dupla, né, no desenho do carro, mas às vezes, a maior parte das vezes, o farol alto não fica no facho do meio, que ali a Chevrolet colocava para usar como o farol de milha dele, né, o farol de longo alcance. Então o farol sempre teve esse ponto polêmico, né, ele é sempre fraquinho à noite, né. Ele não tem uma grande iluminação, não tem um grande campo de iluminação por conta do tipo de farol. Existem faróis piores da década de 90? Existem. Eles são muito finos, né? Então eles não têm um ângulo de ataque muito bom para iluminar. Com o advento dos projetores, né, que passaram a ser usados já no final da década de 90, início dos anos 2000, aí sim a gente passou a ter uma iluminação mais eficiente, mesmo com faróis afilados, né? Mas no caso do Monza você consegue ter isso claramente, porque a primeira geração do Monza, ela usava aqueles faróis quadrados grandões, né? E depois dessa geração daqui, na geração Tubarão, né, que vem a partir do modelo 91, ele passou a ter faróis afilados, que era o conceito de estilo da época, né? Que é bonito de você olhar, mas a questão da iluminação piorava muito, né? Ela ficava muito fraca por conta do tamanho das parábolas, né? E você não tinha lâmpadas também extremamente eficientes na época. Então à noite você acabava se complicando um pouquinho, né? Porque o ângulo de visão diminuía muito. No caso dos Monzas com farol quadrado, né, os até 90, é muito boa até a iluminação, é exatamente o oposto, mas muito oposto mesmo, é muito forte até. Porque você tem uma parábola, né, você tem um refletor enorme ali, então aquilo ilumina demais. Mas com o tempo, essa questão da parábola ela até que evoluiu e melhorou, né? Porque passou a usar os projetores, como eu estava dizendo para vocês, e os projetores, eles conseguem ter um campo de visão maior, mesmo tendo um tamanho muito menor do que a parábola, né, o refletor natural do farol do carro, né? Então é uma coisa que é muito legal. E também aí chegou o Xenon, que é um sistema feito com gás, né? Que tem uma manutenção cara pra caramba nos dias de hoje, né? Ele está caindo em desuso em prol do LED, que ele é mais eficiente, né? Ele gasta muito menos energia do motor do carro, né? Consome menos energia geral, esquenta menos também, principalmente, e consegue manter uma visibilidade boa, que é a parte mais interessante, né, pra gente que dirige, principalmente em estrada. Você sente muita falta de um farol bom quando você está numa estrada à noite, né, para te iluminar todos os campos, né, e você não perder o controle do carro, que não é uma coisa nada legal, né, a gente tem que assumir. Então assim, evoluiu muito, né? Evoluiu muito. E hoje a gente não fica mais preso como antigamente a questão da formatação do farol, né? Então você consegue ter uma melhora quando o carro consegue usar o projetor. Mas ainda assim existem casos
de faróis que iluminam mal ainda nos dias de hoje. O caso do Honda HR-V e Jeep Renegade, porque tem parábolas que elas são relativamente compactas e eles não botaram o projetor, né, nos faróis. Então, ela não tem um campo de iluminação muito grandes coisas, né? São faróis pequenos, por uma economia porca, né? Porque poderiam ter, por exemplo, o projetor e iluminar muito bem, dar uma visibilidade boa na dianteira do carro, né? Mas infelizmente, por questões de custo, né? Eles não fazem e querem manter a estética do carro. Então, você acaba tendo um sofrimento maior com isso. Uma outra questão que muita gente falou, em 2016 passou a ser obrigatório o uso dos faróis na estrada. Eu acho extremamente correto e coerente, porque isso faz você ser visto, principalmente em carros de cor cinza e com o sol voltando no seu rosto. Isso faz a diferença, tá? Eu tô dizendo isso de verdade, tá? Eu que dirijo muito em estrada, eu afirmo isso categoricamente, isso faz a diferença. Então, muita gente falava que derretia o farol pela utilização excessiva. Não, isso não acontece nada. Se você usa as lâmpadas originais do seu carro e não aquele xenon do Paraguai horroroso, que cega os outros e não ilumina porra nenhuma, só fica brilhando, o que acontece? Ele não faz nada no farol. Porque os faróis nos dias de hoje, a maior parte deles, não todos os faróis de carro nos dias de hoje, são feitos de plástico, né? Eles não são mais como é o caso desse Monza daqui, que ele é todo de vidro. E por que eles fizeram isso? Porque custa menos, né, obviamente, e dá uma relativa segurança numa colisão, né? Principalmente um atropelamento, porque o ferimento causado por um vidro é muito maior do que por um plástico, né? Só que com isso, muita gente começou a usar lâmpadas que não devia, né? Lâmpadas que são mais fortes, né? Ou lâmpadas que são falsificadas, faróis desregulados e queimam, né? Até hoje, o plástico, né? Que fica na frente do farol. Isso é uma coisa complicada. Então, usem o padrão da fábrica ou aumentem pouco. Ou então, quando você quer fazer algum tipo de modificação, use algo de qualidade. Não coisa que vem lá da China, sem marca nenhuma, sem confiabilidade e comprovação de que aquilo é eficiente, entendeu? Para que vocês não quebrem a cara e estraguem seus carros. Mas enfim, a questão da iluminação ela evoluiu, ela progrediu, né? Mas ainda assim existem carros que mantêm padrões que são considerados como carros dos anos 80, 70 e 90, né? Por conta das relações de custo, né? De produção. Às vezes imaginem, né? Um HR-V que já é um carro que dá um lucro ferrado para a Honda, afinal de contas é um carro de plataforma do Fit, né? Honda Fit. Além dele ser a plataforma do Honda Fit, ele custa o preço do Civic, né? Então eles têm uma margem de lucro muito alta, usava uma parábola horrorosa, né? Que tem uma iluminação muito fraca à noite. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Vocês viram mais um pouquinho de Monza aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. E haja buraco! É isso então, pessoal. Valeu. Agora a gente fica aqui na indecisão do cara da bicicleta.